oração. Vamos pensamentos a Deus. Busquei nas nossas intenções, serenar nossos pensamentos, nossos corações. Digníssimo Pai, Senhor de amor, Senhor de bondade, Deus de rica misericórdia, que abençoado seja o vosso sagrado nome em nossos corações. A quem rogamos pela tua graça divina, permitindo assim igualmente rogar pelo auxílio de nosso Senhor Jesus Cristo, que possa assim guardar-nos de todo mal, de toda maledicência, assistindo sempre os nossos pensamentos, as nossas orações, fortificando-nos a todos nós nos horizontes da nossa Santa Paz. Perdoe-nos assim as nossas faltas, perdoe aos nossos devedores e ensinai-nos a compartilhar do pão, o alimento que sustentava o Espírito, fortificando-nos na luz do teu amor e da tua bondade. Rogamos assim que nossa Virgem Maria, nossa Santíssima, possa assim interceder em favor de todos os nossos irmãos em sofrimento, de todos aqueles que nos assistem, de todos aqueles que buscam o alimento espiritual, sedentos do amor divino, que a Santa Paz Divina assim possa quebrantar a natureza desses corações, envolvendo a todos na paz divina de nosso querido Pai. Obrigado aos nossos benfeitores, aos nossos santos protetores, que possam assim nos inspirar, nos concedendo a intuição necessária na compreensão das santas leis divinas de nosso Deus. Fazei de nós o instrumento da vossa luz, fazei de nós o instrumento da vossa vontade. Com a graça de Deus. Graças a Deus. O segredo de Maria. Trabalhe e reze. Fique em silêncio, reze, ame e reze. Escute e reze. Não discuta, não queira ter razão, cale-se. Não julgue, não condene, ame. Não olhe, não queira saber, abandone-se. Não arrazoe, não entre na profundidade dos problemas. Creia, não se agite, não procure fazer, reze. Não se inquiete, não se preocupe, tenha fé. Quando você fala, Deus se cala, e você diz coisas equivocadas. Quando discute, Deus é esquecido e você peca. Quando você argumenta, Deus é humilhado e você pensa em coisas vãs. Quando você se apura, Deus é distanciado e você tropeça e cai. Quando você se agita, Deus é lançado fora de você e você fica na obscuridade. Quando você julga seu irmão, Deus é crucificado e você julga a si mesmo. Quando você condena seu irmão, Deus morre e você se condena a si mesmo. Quando desobedece, Deus fica distante e você morre. Explica-lhe o segredo de Maria. Ninguém pode converter outra pessoa a Deus, senão o próprio Deus. Você nada pode fazer. Nada é pedido a você, senão que ame. Muitos fazem, ainda que de boa fé, coisas que não são de Deus. Você deve rezar e sacrificar-se pela conversão dos pecadores. Se há um irmão distante de Deus, comece a rezar por ele, ofereça alguns jejuns e penitências por ele, e se puder, suporte algo dele próprio. Se encontrá-lo, ame. Ame a Jesus nele, deixe de Jesus aprisionado nele, procurando sair para curá-lo interiormente. Ele está enfermo porque não possui a Deus, está só porque não o sente em seu coração, possui o sepulcro de Jesus morto em seu coração. Você pode fazê-lo ressurgir nele, com seu amor. Não fale, não se oponha a ele, não discute. Contemple Jesus nele, cale-se, reze interiormente por ele e deixe-o falar. Escute seu irmão. Permita-o que lhes afogue a sua dor, sua ansiedade. Deixe-o expressar suas ideias, mesmo que erradas. Ame como ele é. Não julgue, não condene, não evite. Ame Jesus nele. Contemple seus méritos, pois com certeza ele possui muitos. Justifique-o diante de Deus. Reze por sua conversão. Ofereça-se a Deus por ele.
e tenha paciência. Ofereça o seu tempo, a sua amizade, a sua ajuda. E ainda que você tenha pouco tempo, ame-o intensamente e bastará. Enquanto você se cala, Deus lhe fala. Enquanto você reza, Deus o cura. Enquanto você ama, Deus manifesta-lhe seu amor no coração. Toda barreira logo cairá, para deixar-lhe a reflexão, ao pranto libertador, a conversão, a alegria que jamais havia experimentado, a confiança que não tinha, a luz que antes não podia entrar. Você praticamente nada fez, porém seu irmão estava morto e ressuscitou, estava perdido e foi encontrado. Qual a página? 128. A lei do amor. Isso é compreensível. Você quer dividir? Porque eu faço. Então eu leio 8, a lei 9, a lei 8, 9, 10. A lei do amor. Lázaro, Paris, 1862. O amor é um sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os ensinamentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos, mais avançado e corrompido possui sensações, mais instruído e purificado possui sentimentos. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos surge o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim o sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todos os anseios e todas as sublimes revelações. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer da vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Seus pés são leves e vive como se estivesse transportado para fora de si. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois esta palavra ergue a laje das sepulturas vazias. É a reencarnação, que, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Ela já não o conduz mais aos suplícios, mas sim à conquista de seu ser elevado e transformado. O sangue resgatou o espírito e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse-lhes eu que, na sua origem, o homem possuía apenas instintos, e aquele que os instintos dominam está mais próximo do ponto de partida do que o da chegada. Para alcançar a meta a que o homem se destina, é preciso vencer os instintos aperfeiçoando os sentimentos, ou seja, melhorando-os, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos e trazem consigo o progresso, assim como a semente contém em si a árvore. Os seres menos avançados são aqueles que, libertando-se pouco a pouco de sua crisálida, estão escravizados aos seus instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual, e mais do que os bens terrenos, ele vos levará à gloriosa elevação. É então que, entendendo a lei do amor, que une a todos os seres, encontrareis os suaves prazeres da alma, que são o início das alegrias celestes. O amor é a essência divina, desde o maior até o menor. Todos vós possuis no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que já haveis constatado muitas vezes,
O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente. A prova de que tudo tente diminuí-la e por muitas vezes atingindo proporções admiráveis. Dissemos por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dedicam tesouros de amor, que lhes transbordam do coração, aos animais, às plantas e até mesmo a objetos materiais. São os solitários, críticos da sociedade, reclamando da humanidade em geral. Eles resistem contra a tendência natural de sua alma, que procura ao seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei de amor ao estado de instinto, mas, façam o que fizerem, não serão capazes de sufocar o germe vivo que Deus depositou em seus corações ao criá-los. Este germe se desenvolve e cresce com a moralidade e com a inteligência, e ainda que frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a origem das santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis, que vos ajudam a percorrer a difícil e dura estrada da existência humana. Para algumas pessoas, a prova da reencarnação é inaceitável e causa horror, por acharem que outros participarão de afetuosas simpatias das quais são ciumentas. Pobres irmãos, o vosso afeto é que vos torna egoísta. Vosso amor é limitado a um círculo íntimo de parentes ou amigos, e todos os demais são indiferentes para vós. Pois bem, para praticar a lei de amor, tal qual Deus a estabelece, é preciso que passeis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas se cumprirá. Deus assim o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante ensinamento de vossa nova doutrina, pois é ela que deve um dia destruir o egoísmo sob qualquer forma que se apresente, porque, além do egoísmo pessoal, ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai o vosso próximo como a vós mesmo. Pergunta-se, qual é o limite do próximo? Seria a família, a religião, a pátria? Não, é toda a humanidade. Nós, humanos superiores, nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima para a sua transformação social, verá essa lei sublime ser praticada por seus habitantes como um reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façai aos outros o que não gostarias que vos fizesse, mas sim, fazei a eles todo o bem que está ao vosso alcance. Não acrediteis na secura e no endurecimento do coração humano. Ele cede, mesmo a contragosto, ao verdadeiro amor. É como se fosse um imã ao qual não se pode resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão nos vossos corações adormecidos. A terra, morada de provações e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá serem praticados a caridade, a humildade, a paciência, a dedicação, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Não vos canseis de ouvir as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice suspenderam o curso de suas pregações, ele apenas repetia essas doces palavras: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Caros irmãos amados, praticai essas lições. Sua prática é difícil,
mas a alma retira delas o imenso benefício. Acreditai em mim, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos, e vereis a terra se transformar e tornar-se um novo paraíso, onde as almas virtuosas desfrutarão do repouso merecido. Meus caros companheiros de estudo, os espíritos aqui presentes nos dizem de ouvir a voz, amai muito, para serem amados. Esse pensamento é tão brusco que encontrareis nele tudo que consola e acalma as penas de cada dia. E mais ainda, praticando esse ensinamento, vos elevareis de tal maneira acima da matéria, que vos espiritualizareis antes mesmo de deixar o vosso corpo vivendo. Tendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes agora uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem aos seus desejos de vossa alma. Devei-vos elevar bem alto, para ajudar sem as limitações da matéria e não condenar a vosso próximo sem antes terdes elevado uma expressão a Deus. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser honrado, leal, consciencioso e fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. É procurar ao redor de si o verdadeiro sentido de todas as dores que afligem vossos irmãos, para levá-los a livre. É olhar a grande família humana como sendo a sua, porque essa família vos encontrareis numa outra época, em mundos mais avançados. Os espíritos que os compõem são como vós, filhos de Deus, que estão predestinados a ele elevado e infinito. É por isso que podeis recusar não podeis recusar a nenhum de vossos irmãos, porque Deus generosamente vos deu, o amor. Tal qual, por vossa parte, felizes seríeis se os vossos irmãos vos dessem tudo do que necessitais. Dais a todos os sofredores uma palavra de esperança e de apoio, para que sejais todo amor, toda justiça. Acreditais que essas sábias palavras acalmai o único para serem amados, seguirão o seu caminho. Elas são revolucionárias, obedecem a um traçado que é fixo, invariável. Mas vós, que me escutais, já ganhastes algo. Sois infinitamente melhores hoje do que há 100 anos. Mudaste de tal modo para melhor que aceitais de forma confiante uma grande quantidade de novas ideias sobre a liberdade e a fraternidade, que antigamente teríeis rejeitado. Assim é que, daqui a 100 anos, aceitareis com a mesma facilidade outras ideias que ainda não puderam entrar na vossa cabeça. Hoje, que o movimento espírita avançou a grande passo, veja como que rapidez a ideia de justiça e de renovação contida nos ensinamentos dos espíritos são aceitas por boa parte do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo o que existe de divino em vós. É que estáis preparados para uma semeadura produtiva, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias do progresso, e como tudo sem cadeia sob a orientação do Altíssimo. Todas as lições recebidas e aceitas estarão contidas na forma universal de amor ao próximo. Por isso, os espíritos encarnados melhor compreendendo e sentindo-se unidos como irmãos, lateralmente até os extremos do vosso planeta, se reunirão para se entender e se amar, para acabar com todas as injustiças e todas as causas do desentendimento entre os povos. Esse grande pensamento de renovação do espiritismo, tão bem exposto no livro dos Espíritos, produzirá o extraordinário milagre dos próximos séculos e milênios, pelo amor de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desses ensinamentos bem entendidos, a mais muito para serem amados.
Pode, já. Aqui, assim, a lição de hoje, a lei do amor, né? Então, muita gente se pergunta assim, eu vejo assim, muita gente perguntando, eu mesmo me pergunto, né? O que é o amor? O que é o amor, né? Mas, assim, a gente vem estudando e a gente, eu acho que vai ganhando consciência que a gente ainda está muito longe de saber realmente o que é o amor, né? Enquanto que a gente ainda estiver aqui nesse planeta de provas e expiações, enquanto a gente estiver aqui encarnando, reencarnando, a gente ainda vai estar longe de saber o sentido dessa palavra amor, né? Jesus esteve aqui para nos ensinar, demonstrar para a gente. Então, assim, mais ou menos a gente tem ideia que seria o amor, né? O amor, na verdade, é isso que ele fez, né? Fazer, não é assim, sentir aquele sentimento, não é um sentimento, é o fazer mais, né? Assim, as atitudes que ele fazia, que ele tomava, um exemplo assim, que ele deu. Então, é bem por aí. A gente está indo muito longe de alcançar isso. Eu acho que o dia que a gente conseguir entender isso, aí a gente já não vai estar mais aqui nessa Terra, né? A gente já vai partir para outro planeta, né, seguinte, porque a gente conseguiu. Mas é o que os espíritos vêm aqui trazendo assim para nós, né? Mesmo estando distante assim disso, Deus já nos criou assim, né, com essa essência assim do amor do nosso íntimo, né? Por mais que as criaturas sejam malignas, né? Por mais que elas sejam voltadas para o mal, existe dentro delas sim aquele foco do bem, aquela sementinha do amor, né? Que falta ainda ser regada, né? Para ela crescer. Então, dentro de cada ser, assim, tem essa sementinha do amor, né? E que leva anos. Se a gente for, assim, voltar nos tempos passados, né? Assim, nos anos remotos, assim, então a gente vai vendo que a humanidade, assim, veio, assim, lentamente, ela vem progredindo até os dias de hoje, né? Se a gente comparar os dias de hoje com os povos, assim, da antiguidade, a gente vê, assim, que teve, assim, uma grande melhora, né? A gente analisa só hoje em dia a gente fala, não, a coisa tá ruim, tá tudo ruim, né? Mas se a gente vê essa caminhada, assim, que a humanidade deu, a gente consegue ver essa evolução. Que não foi uma evolução rápida, foi uma evolução assim demorada, né? Houve séculos e séculos. Então eu acredito que também, assim, da mesma maneira que a gente está aqui hoje, a gente veio de lá de trás, assim, como o Espírito falou aqui, né? Há 100 anos atrás nós tínhamos uma cabeça e há 100 anos daqui para frente nós teremos outra consciência, né? Então é um trabalho, assim, de Deus que vem sendo realizado, assim, né, na humanidade, assim, a transformação. Assim, eu vejo, assim, dessa maneira, né? E hoje em dia, se a gente, por mais que a gente estude o Evangelho, por mais que, assim, que a gente tente, ainda está difícil para nós, assim, para a gente alcançar, né? Que a gente ainda, eu acho que a gente não está com essa toda... Estamos longe ainda dessa sabedoria, né? Eu acho que ainda falta, assim, muitas encarnações. No dia que a gente conseguir, a gente, né, já vai estar em outro planeta onde acho que não vai ter mais esse ensinamento do amor. Porque ali o amor já vai existir, assim, como uma coisa natural, né? É do ser aqui. O ser é o amor próprio ali presente, né? Então não tem que ficar ensinando. Agora aqui, eu acho que a vida inteira, as encarnações inteiras que a gente passar aqui vai estar sendo falado isso, amor, aprenda o sentimento do amor, a palavra amor, sempre vai ser isso, assim, né? Que o amor é o resumo de tudo, né? Da caridade, de tantas outras coisas assim, o amor está resumido tudo isso daí. Então, enquanto que a gente estiver aqui passando, sempre a gente vai ter que estar estudando isso. Quando a gente compreender, não vai ser mais preciso, porque a gente vai ser esse amor em pessoa, né? Como Jesus veio aqui nos ensinar, nos deu um exemplo, ele, assim, não precisava desse ensinamento, porque ele é o verdadeiro amor ali presente, né? Pelas suas atitudes,
que nem aqui fala muito, amar ao próximo, né, como a si mesmo. Por mais que a gente tente, assim, a gente fica limitado na família, né, no seu grupo, no seu meio. E mesmo assim, dentro da família, como a gente fala, o amor de mãe, que é o exemplo mais assim, por mais que esse amor de mãe seja assim, uma coisa, como eu vou dizer assim, sincero, né, forte, mesmo assim ainda ele não chega a ser igual esse amor que o Espiritismo, que Jesus veio nos ensinar. Mesmo assim não chega ainda, né, ainda está distante ainda, mesmo esse amor de mãe, eu creio que ainda está muito distante. Então, para nós, esse amar ao próximo como a ti mesmo, assim, a gente tem que estar aqui, assim, estudando, dando esse gambate todos os dias da nossa vida. A gente tem que estar, né, assim, insistindo, porque de uma hora para outra é difícil. Eu acho que enquanto que a gente vem aqui encarnado, a gente vai ter que estar praticando, porque é uma coisa assim, muito grandiosa. Acho que a gente não tem ainda, né, essa capacidade de entrar. Como o Espírito falou aqui, daqui a 100 anos, talvez outros conhecimentos vão chegar até nós, mas até lá, assim, só esse pouco que esse ensinamento, o amor, está difícil da gente compreender, então imagina assim, uma outra coisa, né? Mas a gente está aqui para isso, estamos aprendendo, com certeza, eu acredito sim que nós viemos daquela época, assim, nós viemos, estamos aqui, estamos, nossa, bem melhorados, né? Antigamente a gente tinha aqueles vândalos, né? Aqueles que destruíam tudo, né? Já, hoje em dia já não, a gente já está um pouco assim mais civilizado, né? Então, a gente não tem que procurar assim, trabalhar cada um dentro de si, né? É que a nossa aula aqui do Livro dos Espíritos vem muito falando, né? A gente tem que trabalhar muito assim a nós mesmos, porque nós fazemos parte, né? Nós precisamos buscar a nossa melhora, porque nós fazemos parte desse mundo, para a melhora do mundo, né? Para os mundos e se melhorando. Então, se a gente não tratar nós mesmos, e como que o mundo vai ter essa melhora, né? Como que vai haver essa mudança? Então, é através de nós. Então, que mesmo estando distante disso, nós temos que continuar nossa caminhada. Mesmo não sabendo que é o amor, nós temos que continuar estudando, né? E assim vamos caminhando. Esse é meu ponto de vista, assim. Comentar? Não? Certo. Quem quiser discordar, né, me ensinar assim, uma coisa melhor, eu agradeço. O que vocês acham? Que bom que a gente não esquece esse pouquinho que a gente aprendeu, fica lá guardadinho. Aí na próxima, um pouquinho, mais um pouquinho, não anula, né? Porque senão... Misericórdia de Deus, né? Que bom que ele dá uma caixinha pra gente guardar. Guardando, né? Já pensou, né? Só fazer mais ou menos aqui. Aqui no livro está falando aqui da sua origem, né? Então, quando o espírito é criado, quer dizer, na sua origem, o possui instintos. Ele só possui só instintos, então. Depois, aqui está falando que o homem possui, mais avançado, o homem possui sensações. E aqui então. O Evangelho está falando isso daqui, na verdade, né? O nosso trajeto que a gente está seguindo, de alguma forma. Né? Então a gente vai entender
entender assim, o que a gente poderia definir no caso, assim, por exemplo, sobre o amor? O que seria o amor, na verdade? Porque essa é uma palavra difícil, né, para a gente tentar entender o que significa amor, na verdade. Todo mundo tem um conceito diferente de amor. Todo mundo fala sobre o amor, todo mundo comenta sobre o amor, todo mundo pratica o amor, mas na verdade ninguém consegue ter essa definição do que realmente é o amor. O que muda, na verdade, é a forma de conceituar essa palavra, na verdade. Então a gente vai estudando e vendo que essa dificuldade que a gente tem nessa compreensão. Mas Jesus dizia mesmo, né, que no momento certo nós compreenderíamos. Para isso era necessário que tudo aquilo que estava nas Escrituras acontecesse, porque ele fala, né, após a minha vida, virá então o Espírito da Verdade, porque eu o enviarei. Então seria que ele me explicará essas coisas. Na verdade, isso está no João, capítulo 16. Eu estou estudando muito essa parte porque eu gosto muito de assim, eu utilizo bastante por isso. Só que é muito profundo as coisas que está sendo dita lá, que está realmente aqui no Evangelho, né? E de alguma forma, ele está falando exatamente de Jesus já conhecia, né? E muito antes disso daqui, dentro da doutrina espírita, né, como também coloca lá que o Espírito da Verdade explicará e dará, assim, por exemplo, o entendimento do que realmente é o pecado. Sim? Se você quiser sentar lá dentro, Gilma, que de repente você está quente, tá? Senta ali, fica com ela aqui. Toma água. Tá. Então, assim, às vezes a gente vai tentar entender por esse lado aqui, né? Assim, no caso dos instintos. Dentro da doutrina espírita fala assim que muitas vezes nós, tudo aquilo que a gente vivencia numa vida é como se a gente gravasse esses arquivos conosco. Tudo vai sendo tirado uma foto o tempo todo de tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Então, imagina, se a gente comete um crime, se eu mato alguém, se eu cometo um aborto, se eu induzo a pessoa ao erro, isso de alguma forma fica marcado comigo. Fica marcado no nosso perispírito. Isso daí de alguma forma é levado para outras existências, até eu me depurar exatamente dessa situação. Então, essa semana veio assim, que na verdade seria isso daqui. Vamos entender isso aqui. Essa aqui seria a linha da vida, vamos supor. Essa aqui seria a linha que nos leva a um horizonte, a um caminho, a salvação. E essa linha é traçada somente por nós mesmos. Mas como nós já vivemos em outras eras, por exemplo, somente através dos nossos instintos, não que nós não tenhamos hoje, né? Mas ele fala, aquele onde os instintos dominam são mais próximos do início do que do fim, de alguma forma, né? Então, vamos supor que essa daqui seria a linha da nossa vida, a linha da lei do amor. Então vamos definir que o amor seria, por exemplo, um movimento. A gente poderia dizer isso. Porque vamos supor, eu e a Maria. Não sinto nada pela Maria, eu vi ela por mim, não conheço ela também, não me conhece, então quer dizer que não existe nada. Mas a partir do momento que a gente vai tendo a convivência, o auxílio mútuo, esse movimento, né, entre si, a interação, o relacionamento, vai surgindo então o sentimento de amor. E assim em relação a todas as coisas. Se você vê um trabalho, você não sente nada na primeira vista, mas com o trabalho, sua dedicação, a gente vai tendo. E a gente vê que a caridade é ação. Porque para a gente fazer o trabalho de caridade, tem que se movimentar. A gente não cresce, não amadurece sem movimento de alguma forma. Então a gente pode colocar de uma forma nesse conceito. É difícil de entender isso. Porque está tudo falando sobre o amor, mas você vê que para tudo o amor, qualquer situação que aconteça, onde ele esteja presente, é necessária uma ação. É necessária uma atitude. Uma discordância, concordância, mas tem que ter um movimento de alguma forma. Porque senão, de alguma forma, ele fica inútil. É como fala o sentimento fraterno. Fraterno é só um sentimento. Então, ele é neutro. Né? Ele é totalmente neutro. Agora, quando você usa esse sentimento fraterno em benefício de uma outra pessoa, aí já não é mais fraterno, aí já é caridade. E aí é exatamente onde estamos falando sobre o sentimento de amor. Né? E o que Jesus fez foi exemplificar através de atitudes.
não somente ali, parado. Não, ele foi o quê? Ele fez, ele mostrou, exatamente, ele foi na frente mostrando que o verdadeiro caminho, dando a todos. E de alguma forma, a gente vai entendendo assim, que se essa é a linha da vida, vamos supor assim, essa foi a linha traçada que Deus nos concedeu, porque ele está falando que eu lei do amor, então é lei. Então não pode se contradizer ela. A gente não pode ir contra esta lei de alguma forma, porque todos nós de alguma forma estamos caminhando para esse progresso. E assim a gente vê que existem sim os espíritos instruídos, mais evoluídos, que estão aqui a nos auxiliar. Então fala assim, que todas as vezes quando a gente foge desta linha, é onde a gente entra no sofrimento. Então vamos colocar aqui o padrão. Ela pode ser para cima ou para baixo. Vamos colocar aqui só para... Está me vindo assim, só para a gente tentar exemplificar isso daqui. Então vamos supor que essa seria a linha. Esse aqui são os padrões que a gente vive. Vou colocar em gráfico aqui para ficar mais fácil. Se a gente trabalha, se a gente vive, não importa se você tem cargo, se você tem poder, se você tem muito dinheiro ou se você não tem nada. Mas se você caminha nesta linha, ela é neutra. Você está aqui para vivenciar a sua dificuldade, o seu melhoramento. Então não há sofrimento. O sofrimento é quando, do seu trabalho, você usa do quê? Da sua vaidade. Você abusa do seu poder. Então, de alguma forma, começa a surgir a dor. Quando você começa a trabalhar, por exemplo, o egoísmo, o orgulho, de alguma forma, né? Vamos supor, uma palavra que a gente usa bastante. A gente, de alguma forma, abusa do poder que a gente tem. A gente, de alguma forma, distancia as pessoas de todos nós. Passamos, então, a sofrer a solidão, a carência, né? O desprezo. E de alguma forma, porque a gente vai contra. A gente foge dessa linha. Então, a própria dor faz com que você volte. Né? Eu lembro assim que, por exemplo, antigamente, eu ia no dentista a cada 5 anos, 3 anos, quando doía o dente. Então, quer dizer, a dor ela me faz voltar. Não é que, na verdade, eu sou obrigado a ir ao dentista. Não. Desde que a gente viva de uma forma correta, sem abusar, está tudo bem. Quando você vive um relacionamento, se você sabe perdoar, você sabe de alguma forma se desprender de si mesmo, a gente não sofre as dores. O que traz a dor, na verdade, é quando a gente sai dessa linha. A gente começa a encontro, a gente começa a nadar contra a própria correnteza. Quando você, do amor, você passa a odiar. Isso gera consequências, então é uma forma de trazer você de novo ali. Então, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade. A gente vê muitas pessoas, por exemplo, que às vezes morrem muito cedo porque não sente dor no corpo. Às vezes está queimando a mão e não consegue sentir. Sente, às vezes outra pessoa sente o mau cheiro, está fritando alguma coisa. Às vezes a pessoa tem um problema no organismo e não consegue sentir a dor. Então a gente tem essa dor para nos alertar realmente. Então todas essas dores, os sofrimentos que a gente tem é de uma forma a nos trazer. Então eu penso assim, por exemplo, comigo mesmo, se eu não fosse as dores que eu senti, por exemplo, teria estado me fazendo muito mais coisa errada, que eu não continuo fazendo. Quantos anos fazendo? Não sei o que a gente já sabe. Então, de alguma forma, a gente possui esses instintos. Então, quando a gente possui esses instintos, a gente não usa muito da razão, a gente faz aquilo que a gente quer. Às vezes, o animal ele tem fome, é que nem, como, por exemplo, a filha a Raia mais velha. Ela fala pra mim, o cachorro, ele gosta de mim. Não, eu não sei se ele gosta de você, ele gosta do que é bom pra ele, naquele momento. Não, ele gosta de mim. Então, vamos ver. Eu trouxe a outra cachorrinha, aí pronto, a atenção dele agora era só a outra cachorrinha, esqueceu ela. Falei, bom, se ele gostasse de você, ele iria com você mesmo assim. Mas agora você vê que não é bem assim. Quando a gente dá comida. Mas é verdade, porque a gente tem que, cara, porque é neutro isso. Às vezes a gente gosta de fantasiar. Porque, como a gente estava conversando um pouquinho, porque isso, quando existe uma diferença, quando a gente fala assim, instintos de amor, é isso. Vamos supor que, por exemplo, a gente estava conversando ontem com a de repente, vamos falar sobre a minha cidade. Eu vou contar sobre a minha cidade para vocês. Aí eu vou falar, olha, é uma cidade calma, não tem assalto. Realmente, assim, existe um padrão bom, existe bons restaurantes, boas paisagens, existe, assim, muitos lugares para ser e tudo mais. Eu vou começar a falar um monte de coisas, porque essa é a minha paixão, como tem. Essa é a forma como eu vejo. Então, o que acontece? Você vai tirar metade disso que eu estou falando.
Porque você vai chegar lá falando, sabe o que é abafado. Nossa, como tem buraco nas estradas. Né? Como uma pessoa aqui, né, como é perigoso em determinados horários. Como às vezes você é maltratado no restaurante. Só que quem está apaixonado não consegue ver isso. E às vezes a gente relaciona com as pessoas dessa forma também. Aí lá na frente, quando você já está cansado do mundo, você começa a perceber essas coisas. Quer dizer, aí você começa a se decepcionar. Por quê? Porque ela sempre foi ela. Você aqui nunca quis enxergar isso. A gente não permite que a nossa pessoa, o nosso rei, o nosso príncipe, seja aquilo, que tenha defeitos. A gente não consegue admitir isso. A gente vive nessas paixões. E é por isso que, nesses momentos, a gente não consegue enxergar quem realmente é a pessoa. Às vezes a gente vai levando. E quando a pessoa não fez nada, somente a sua ficha que caiu. Você que entendeu que ele não é um super-homem, não é um príncipe, não tem cavalo branco, e ele nem castelo que ele está pagando ainda. E aí às vezes a gente quer fantasiar dessa forma, porque é verdade, é verdade. Então, às vezes as pessoas, é que nem às vezes as pessoas chegam e falam, nossa, o Walter é tão bom que você não mora comigo. Você não sabe como é que eu sou em casa. Né? Então, às vezes as pessoas gostam de fantasiar porque é bom para elas, de alguma forma assim. E às vezes, nisso de relacionamento, também tem muito disso. Né? Mas é culpa da outra pessoa se ele tem instinto, se ele tem sensação? Não, ele está aqui exatamente para isso, para tentar se melhorar. Agora, nós é que muitas vezes, quando se apaixonamos, permitindo, a gente tem. Mas no livro dos Espíritos também fala isso. O ser humano adora o maravilhoso. Então, se ele adora, ele tem que trabalhar isso. É o momento que ele está muito exaltado. E a gente vê muitos isso. Às vezes o próprio médico, por exemplo. Quando às vezes ele entra num ambiente muito triste, ele se entristece muito mais do que as outras pessoas. Mas quando está num ambiente alegre também, está lá, exaltado. Passa dos limites, perde o controle, sente uma intensidade maior do sujeito também. Então, uma forma da gente cada vez mais ter esse equilíbrio, porque quando às vezes a gente está muito exaltado, a gente perde nossos limites, por exemplo, às vezes no outro dia, às vezes a gente está em baixa. Você ri muitas vezes, cria aquele vazio, e depois você não consegue ter aquele equilíbrio. Mas quando você está sempre em equilíbrio, você está sempre bem. Né? É o momento quando a gente começa a se espiritualizar mais. Então a gente está falando isso aqui, mas hoje nós possuímos sentimentos. Né? Quando eu falo aqui no caso, sentido aqui de mais instruídos, né? Mais evoluído do cara. Então uma passagem assim, por exemplo, no Evangelho também, que ele perguntava a Jesus, como estaremos com você? Para onde que você vai que nós não podemos ir? De alguma forma. Que lugar é esse? Você vai para um país estrangeiro? Ou você vai se matar? Porque se você se matar, a gente não vai poder te ver. Então, eles tinham essa dúvida. Jesus conhecia. Mas sabendo assim, que ao mesmo tempo, naquele momento, houve um ritual onde Jesus lavou os pés dele. E ele falou, Jesus, eu não permitirei que você lave os meus pés. Se você não permitir, você não poderá mais ser meu servidor. Então fica uma passagem assim, que ele não entendia. Os discípulos não entenderam por que Jesus, você é o meu mestre, você está aqui. Então ele fala, se o Filho do Homem, ou seja, o Filho de Deus veio aqui para servir, por que nós também não queremos servir? Ninguém está aqui a passeio, todo mundo está aqui para isso, para servir. Servir é isso, é o amor. Porque quando a gente serve, eu começo a doutrinar o quê? Os meus instintos. Em vez de eu fazer a minha vontade, já começa a pensar no outro. Porque os meus cachorrinhos não são dois. Se você colocar comida, um come um e come o outro também. Outro que se ganha. Mas quando a gente já tem sentimentos, a gente já começa a questionar. Isso daí não é certo, isso daí não é bom. Né? Então a gente já começa a usar um pouco da razão, a direcionar, buscando essa instrução. Né? Então de alguma forma a gente já começa a se corrigir dessa forma. Então é importante a gente compreender, buscar esse ponto de equilíbrio. Porque essa paixão é por tudo que a gente tem. O trabalho, o relacionamento, a nossa vida, a nossa cidade, no mundo. E quando você conversa com uma pessoa apaixonada, você pode saber que metade é mentira, é exagero dela. E realmente é. Porque a gente não consegue enxergar essas coisas. Né? Então, ao mesmo tempo, eu também falo assim, por ter necessidade, porque é verdade. Eu não falo mal da minha cidade. Eu gosto muito de lá, eu acho, né, realmente. Mas para quem vai pela primeira vez, todo mundo vê um monte de defeitos. Fala, algo realmente é mentira. Mas exatamente, a gente não quer enxergar isso. Nem na nossa cidade, nem nas pessoas, nem na nossa família.
Porque às vezes a gente é assim. Às vezes a gente até sabe do defeito do filho, mas não gosta que ninguém comenta. Não é verdade? Porque é a nossa parte que a gente tem, né? Então, né, de alguma forma, é isso que a gente vai fazer. Mas a gente analisando aqui, a gente estava aqui muito antes ainda de Jesus, vivendo, como diz, os Espíritos mostrando, foi não sei qual livro, que fala que nós já existimos, ainda na humanidade de hoje, já existia muito antes disso daí. Ou seja, 40 mil anos onde existia aquele continente Atlântida, nós já pertencíamos ainda àquela época já. E até hoje, reencarnando, trabalhando com os nossos instintos. Então, quantas vezes você matou, quantas vezes você roubou, quantas vezes crimes você cometeu, isso faz com que cada vez mais nós temos as nossas tendências aqui embaixo. Exatamente isso traz dor, fazendo com que você eleve através dos seus sentimentos, através da sua razão, através da tua intelectualidade. Então, se você tem estas tendências, não tem como a gente passar por esta vida sem sofrimento. Porque é o sofrimento que vai trazer você novamente a este caminho. Então, isso é natural. Que a gente... Então é natural que a gente possamos trazer novamente a esta linha. Porque se a gente não tiver esta linha, as dores e sofrimentos, a gente vai mergulhando. A gente vai cometendo crimes e mais crimes. Então, de alguma forma, a gente não tem progresso. Porque um dos 5 fatores básicos da doutrina espírita seria isso, o progresso moral do homem. Primeiro, da doutrina espírita seria a crença em Deus, pré-existência da alma, na existência dos espíritos, na reencarnação, segundo lei do progresso. Sem esses índices, não é espiritismo. Para estudar espiritismo, a gente tem que conhecer isso. Sempre tem que conter isso. Então, nós estamos falando de progresso, todos nós estamos aqui. Mas, compreendendo que para a gente, de alguma forma, trabalhar a nossa necessidade aqui, são resquícios dos nossos instintos que a gente traz lá de outras eras, de alguma forma, é necessário eu começar a usar um pouco da minha razão. Eu sei que isso é errado, então vamos compreender, vamos de alguma forma, como diz o Evangelho, às vezes a gente, de alguma forma, segurar, vamos falar, esses instintos de alguma forma, para que a gente possa, cada vez mais, avançar, progredir. Porque se eu tenho fome, eu só penso na minha fome, eu não estou progredindo. Isso não é aquela mesma passagem, por exemplo, do posto de gasofilácio lá. Aquela senhora que deu 2 denários, né? O da viúva, não fala. Ela só tinha 2 moedinhas. E na verdade Jesus falou, ela que deu mais, porque ela deu tudo, na verdade. Enquanto que outras pessoas doam muito. Mas exatamente nesse sentido. Porque é importante que a gente compreenda essa nossa necessidade. Os sofrimentos fazem parte, mas ele é correção disso daqui. Tanto que, ao mesmo tempo, as pessoas que buscaram Jesus nas suas coisas receberam. Mesmo elas voltando ainda para o crime, mesmo elas ainda voltando à prostituição, ele curou da mesma forma aquelas pessoas. Então ele veio trazer, mas entendendo que se nós trazemos essa carga, a gente de alguma forma tem que passar por ela. Só que ele fala assim, quando vier o Espírito da verdade, há uma passagem que ele fala isso. Vocês conhecerão o verdadeiro significado do pecado, que não é este que vocês estão interpretando. Não é necessário sofrer, punir, ou seja, quando vier o esclarecimento, quando vocês tiverem compreensão, perceberão que de alguma forma não é necessário, de alguma forma, a punição. Porque ele mesmo falava da dureza de vossos corações, é que Moisés permitiu que fosse feito assim. Mas não que isso seja da lei de Deus. Porque ele falava para apedrejar as mulheres, adultas e tudo mais, né? Tudo isso não é necessário. Da mesma forma que Jesus fala, o amor, a multidão de pecados. Vamos supor assim, vamos entender dessa forma. Vamos entender que o pecado seja a nossa busca pela nossa saída. A gente apagar as luzes aqui, ninguém sabe onde quer sair, todo mundo vai ficar tateando até encontrar uma saída. Tentar fazer buraco na parede ou fazer alguma coisa. Ou seja, como fala, o amor apaga a multidão de pecados, porque a gente sente a luz evitará o esclarecimento. Evitará um monte de buscas desnecessárias. Com a luz a gente vai saber onde é a porta. Seria mais ou menos isso. Que quando você entender o que é o perdão, o que é o pecado, você não precisará mais agir desta forma. Sofrer desta forma, porque quando ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados,
que eu vos aliviarei, porque esse peso é de ordem mundana. Porque o tempo todo Jesus está tentando trazer os discípulos, separando o que é do mundo e o que é de Deus. Porque eles faziam sempre as leis do mundo como a lei de Deus. E Jesus quis sempre mostrar que é do homem, é do homem. O que é do Espírito, é do Espírito. Porque ele falava que não podia trabalhar no sábado. Né? Que iam prender Jesus porque ele curou uma pessoa, um cego no sábado. Né? Bom, se eu curei no sábado, isso é crime na lei. Por que vocês, quando o teu vizinho morrendo, está preso lá no brejo, vocês vão lá e retiram ele? Você também é trabalho. Por que vocês vão socorrer as pessoas nesse dia? Então, tipo assim, não tinha sentido, né? Eu querendo mostrar que muitas vezes as pessoas colocavam leis para quem tinha justiça. Da mesma forma, por exemplo, a gente trata diferente os seres. Imagine se nós tivéssemos, por exemplo, assim como a gente tem animal, que ele tem só um instinto. A forma de tratamento com ele é diferente. Se é um cachorro nervoso, é um cachorro bravo, a gente não vai ficar arriscando água. Ele pode morder, pode ferir. Né? Então a gente usa a razão. Então, o amor sempre vai acompanhar essa mesma forma, sabedoria, conhecimento. Por isso que é necessário que a gente possa se instruir. E quanto mais a gente se instrui, menos peso a gente tem. Porque a gente vê que não há necessidade de sofrer tanto. De trazer esse sofrimento a todos nós. Então a forma sempre é essa, de a gente sempre voltar para essa linha. Porque quando a gente sai dela, é naquele momento que a gente vai perceber que é onde estamos sofrendo de alguma forma. Então, se amor é um movimento em ação, toda vez que a gente se move em favor de outra pessoa, eu estou abrindo mão de dos meus instintos. Eu gostaria muito de comer, mas a outra pessoa também tem fome. E é onde você dá o alimento material e você recebe o alimento espiritual, recebe o alimento da alma. E é dessa forma que muitas vezes é onde o espírito começa a progredir. Ele vai trabalhando cada vez mais os teus sentimentos e se libertando dos instintos. Então, de alguma forma, ele já se torna já não mais presos os instintos que o prendem. É onde as pessoas conseguem realmente amar. A gente vê muito isso. Determinadas crianças são muito amorosas, muito passivas. Às vezes eu tenho um sobrinho, por exemplo, que ele era assim. Ele deixava de brincar com os outros meninos para poder cuidar do filho de um ou de outro. Então ele é sempre aquela criança prestativa, amorosa, carinhosa. E nisso a gente percebia que ele tinha esses sentimentos. Tinha esse sentimento de amor. Enquanto que as outras pessoas, as outras crianças não queriam brincar, queriam comer, queriam se divertir. E não para ajudar. E ele é sempre aquela babá das mãos. Então todo mundo podia sair e queria levar um menino como babá. Porque ele cuidava. Isso tem, né? É verdade. Como a Lia sempre cuidando. Então a gente vê que de uma forma, ela é muito mais próxima dos sentimentos positivos. A gente vê isso. Então isso de alguma forma, por quê? Porque tem menos conflitos internos. Quanto menos conflitos internos nós tivermos, a gente caminha. Se a gente perceber que todo aquele que começa a seguir o caminho de Jesus, começa a andar nessa linha, começa a ter um pouco mais de paz, mais tranquilidade, paz. E é assim que dentro da doutrina espírita a gente vai compreendendo, libertando cada vez mais esses instintos que a gente carrega. Então, todo mundo tem isso daí, sentimento. Difícil entender. Onde nós nos colocaríamos hoje, Aldo? A maioria, vamos dizer, né? Não vamos colocar todo mundo, mas os encarnados hoje estaríamos onde? Entre instinto e sensações? A maioria, vamos dizer. Sentimentos. A maioria já está, os encarnados na Terra estaríamos mais. Tanto que você vê quando Jesus falou, quando nós estivéssemos preparados, ele mandaria o Espírito da Verdade. Então nós já teríamos que já entrar nessa fase. E é por isso que todos nós já temos nossos sentimentos, mas ainda trazemos ainda. E exatamente são esses instintos, essas sensações de inferioridade é que nos fazem, nos trazem para o sofrimento. Mas a Terra está partindo já para o mundo de regeneração. No Chico Xavier ele já diz, a partir de 2019 a Terra já entraria nessa fase. Porque desses aqui
é onde o Espírito já teve muitas conquistas internas. Não só em sentimentos, mas em termos de conhecimento também. Porque através do conhecimento ele pode se libertar disso daqui de alguma forma. O peso que ele carrega muito é deixado, porque a luz do entendimento, da compreensão, do esclarecimento, já não permite que ele não precise sofrer. Imagine se a gente não tivesse essa compreensão, todo mundo trabalhando no sábado, todo mundo ia ficar com consciência pesada. Ai, eu matei um boi no sábado, eu não podia ter feito isso. Descumpri a lei de Moisés, então eu sou pecador. Tem que matar o touro para oferecer, fazer sacrifício. E na verdade Jesus disse, isso não precisa. Mas para aqueles que não tinham essa compreensão, sim. Então o Espírito da verdade devemos trazer exatamente isso, é onde de alguma forma renovar os nossos sentimentos. É compreensão de completar o sentimento do próximo. Seria mesmo isso? Tipo assim, porque a gente sabe refletir, começar a questionar o que realmente pertence à nossa alma, qual o nosso intuito de estarmos buscando aqui. Se nós estamos buscando aqui o aperfeiçoamento da nossa alma, é natural então que a gente se integrar pelos sofrimentos que a gente passa, porque é uma forma que eu estou me libertando dele. Como que eu vou evoluir, crescer, sem sentir os ciúmes, por exemplo? Porque se eu sou uma pessoa que sou portadora dela, é natural que isso manifeste, então eu preciso tirar isso de alguma forma. Agora, resistindo, não dando vazão aos instintos, mas você de alguma forma contornando isso, essa situação. Às vezes eu tenho muita vontade de comer aquilo, mas sabendo que não é normal, então quer dizer, eu vou começar a trabalhar esse instinto aqui agora. Eu não vou ser mais escravo dele, agora eu vou ter um domínio sobre ele. É como eu disse, às vezes tem muitas pessoas que montam no cavalo e guiam o cavalo, mas outros não, o cavalo monta em cima dela e vai. E isso fala, tem muitos médios que são assim, os médios que falam do cavalo, às vezes chamam disso. Então monta no cavalo e guia, e o médico faz tudo o que ele quer. Você não está se educando dessa forma. Né? Então, é verdade isso daí. Então a gente precisa saber se guiar. Não é o cavalo que nos guia, somos nós que temos que guiar. Então o Espírito, nós, na verdade, tem que realmente, a gente tem que guiar. Porque se a gente dá base somente ao corpo, às nossas vontades, aos nossos caprichos, a gente sempre vai continuar sofrendo. Mas uma coisa que eu estava esquecendo é isso. Quando Jesus falou daquela limpeza dos pés, quando ele lavou os pés, estou mostrando aquilo, ele falou assim, então lave tudo, lava minha cabeça, lava meu corpo, lava meu corpo. Né? Não só meus pés, Jesus. Jesus falou, não precisa, porque o teu corpo já foi lavado, basta só os pés, porque ele já tinha conhecimento do Evangelho, vocês sabem agora do caminho, vocês tiveram o alimento que vocês precisavam, vocês foram purificados pelo Espírito, ou seja, pela palavra. Então vocês assistiram os acontecimentos que Jesus fez. Então entenderam o caminho. Então os pés no sentido assim, conversamos do trabalho, desse trabalho, de levar essa palavra, o pensamento a outras pessoas. Esse é o significado que eu queria trazer. Vocês entenderam isso com o tempo. Então nós estamos em sentimentos, a gente não tem mais necessidade. Porque nós estamos agora, já de uma forma, como se diz, o Espírito alertando. Que nós já estamos partindo já para uma nova era, porque os acontecimentos agora estão acontecendo num curto espaço de tempo. As dificuldades, os desânimos, as depressões, as angústias, porque isso precisa ser extinto da Terra de uma forma. Então é necessário que para a gente partir para o mundo novo, a gente esteja criativo. Porque eles estão falando que o mundo novo não se leva mais isso. Porque aqueles que são portadores não têm capacidade ainda, eles ficaram reclusos em outros planetas até eles chegarem a esse ponto. Então, isso tem não só que vai muita gente já tem várias casas espíritas em várias igrejas, todo mundo já trazendo, porque são os espíritos falando, nos alertando. Então a gente para de mistificar muitas coisas. Né? Então em relação aos sentimentos, a gente tem um pouco mais de atenção. Então não há necessidade do sofrimento. O sofrimento, de alguma forma, é uma forma de trazer para todos nós uma bênção que a gente tem. Algo que realmente a gente negativa. Veja, por exemplo, desculpa falar isso aqui, mas uma coisa assim que é cômica, né? Aí uma senhora perguntou assim,
Luiz Fernando? Luiz. Palestrante. Lá. E a mulher perguntou para ele assim, isso que você está falando? Você estava falando sobre uma palestra sobre... Não, eu estava respondendo perguntas, desculpa. E aí a mulher perguntou assim, será que isso seria basicamente assim, o perdão, que a gente realmente fala, né? Seria exatamente o esquecimento das faltas? Porque nós estamos falando de amor, a gente fala de perdão, também é a mesma coisa, né? Aquele que realmente perdoa. Então ela está falando assim, realmente o perdão das ofensas seria o esquecimento das faltas, né? Eu esperava que a resposta fosse sim, mas ele fez questionar um pouco mais, porque exatamente o que a gente está falando aqui agora. Porque fala o esquecimento das faltas seria mal de Alzheimer. Porque a gente não esquece. Por quê? O que acontece? Aconteceu alguma coisa que realmente me machucou, me decepcionou. Alguma coisa que acontece com todos nós o tempo todo. Estou falando, eu esqueci, isso é mal de Alzheimer, né? Você precisa de tratamento médico. Agora, é quando você de alguma forma retornou a esta linha. Você trabalhando os seus sentimentos, passando pelas suas dificuldades, você estava fora daqueles instintos que te dominam, você passa agora a dominar sobre eles. Ou seja, você continua sentindo da mesma forma, mas você tem controle. Controle da tua gula, você consegue controlar o teu tempo de sono, o teu tempo de trabalho, os seus gastos. Você começa a se equilibrar, tem noção de seu tempo. Então você começa a caminhar, voltar para essa linha. As sensações ainda você continua tendo, mas você consegue. Você não dá a base totalmente a elas. Você sempre vai no grau menor, que você vai controlando. Então o que acontece? Aquele caso que aconteceu, né, a decepção que você teve lá atrás, você continua lembrando. Só que de alguma forma, o amor não é um sentimento meu. Então, ao mesmo tempo, o que acontece? Você lembra do fato, mas você já não negativa ele da mesma forma. Você lembra, mas não tem mais a mágoa. É diferente. Eu lembro assim que eu já fiz muitas coisas erradas, já machuquei algumas pessoas, trouxe algumas dores. Mas hoje você lembra, mas sem a mágoa. Então você já não se culpa mais por isso, você não sofre mais por isso, porque a mágoa você já superou. O fato você continua lembrando. Você lembra do fato. Então, na verdade, não é o esquecimento da falta, mas o esquecimento das dores, a negativação, porque o seu espírito já se elevou de alguma forma, já superou. Olha, desculpa aquela outra vez lá, bati no teu carro e já passou, porque já sou negativo. Mas enquanto você lembra com dor, é porque ainda está lá. A gente não lembra, se a gente lembrar de coisas de 5 anos de idade, a gente lembra. Na verdade, é bom que a gente lembre mesmo, mas que a gente não sofra por elas. Então, para isso é necessário levar a nossa responsabilidade. De alguma forma, a gente caminha nesse caminho. Porque é diferente, né? Você lembrar de uma coisa, você pode lembrar, mas você lembrar e sofrer é totalmente diferente. Exatamente. Totalmente Uma coisa que Você fala pensa que você tem que corrigir isso aí. Mas é verdade, pelo que ela fala, né? Por isso que é bom quando a gente passa um trauma muito forte, fazer terapia para poder entender o que a gente passou, porque mesmo lembrando a gente consegue, como fala, continuar. Porque terapia é isso, na verdade, é esse encontro com você internamente. Entendimento nesse A gente vê assim que quanto a gente pode trabalhar nesse sentido, porque nessa passagem de Jesus, ele fala, quando o Espírito da Verdade vier, e ele traz exatamente tudo isso, ele explicará as coisas de forma detalhada, claro, e vocês entenderão, porque lá vocês terão seus sentimentos mais trabalhados, né? Mas agora vocês não compreenderão. Então, a gente vê que ao vinda do Espiritismo, né? Nossa, muitas coisas você se vai descendo. E a gente sai daquele estado primitivo, a gente sai do nosso ovo e a gente começa a ganhar, compreendendo que tanta coisa que foi sofrida, que a gente sofreu, não era necessário carregar esse peso. E quantas coisas ainda a gente carrega, né? Sem necessidade. Por isso que ele fala, me direi todos vossos sofreres, e eu os aliviarei. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Porque o fardo dele é isso. Se você ama,
você não tem problema com ninguém. Amar, se você sabe disso. Porque Madre Teresa de Calcutá é isso. Né? E ela fala assim, que eu ame até fazer doer amar, de tanto amar. Então, doer de tanto amar é no sentido de você realmente ir na própria dor da outra pessoa. E amar a dor do outro como a tua própria dor. Quando você faz isso, você deixa as suas sensações, o seu instinto, você deixa você para ajudar a outra pessoa. E é onde que você sai desse estado e passa a produzir então sentimentos oriundos já da tua própria alma. Então, ou seja, a abdicação. Né? Que ao mesmo tempo, quando você ama o próximo, você tem que amar a si mesmo. Da mesma forma que você se ama, que você vai amar o próximo. Mas se você não sabe amar nem a você mesmo, com certeza, a gente não consegue progredir neste caminho. Então, por isso que é importante a gente entender que às vezes os sofrimentos vêm, a gente entender que isso deve estar negativando o outro de alguma forma. A gente tirar esse peso dele. Porque a gente consegue, está acontecendo uma coisa muito ruim na sua vida. Está ruim aqui, mas lá em cima não vai. Então Jesus fala assim também, na passagem assim, tudo aquilo que é do mundo, com certeza, agrada aos outros. Mas quando você começa a amar o que é de Deus, o mundo virá contra você. Porque você não ama mais o mundo, você ama o que é de Deus. Amar o que é de Deus é você buscar a honestidade, a disciplina. Porque o mundo é cheio de vícios. Se numa roda todo mundo bebe, está todo mundo em paz. Mas quando você já não bebe, as pessoas já tentam te puxar para aquilo final. O mundo do crime, o mundo das drogas, o mundo dos vícios. Né? E ninguém muitas vezes volta para olhar para esse lado. Bom, tem 5 minutinhos. Vocês contaram, vocês guardaram. Estava falando sobre ele comentou muito isso, né? Ele fala sobre as paixões que a gente tem. Quando a gente está apaixonado, a gente vê tudo assim, tudo bonito, tudo maravilhoso, tudo belo. Sendo que na realidade não é a outra pessoa. A gente é aquilo que a gente é. A gente pode até se exibir, pode se mostrar, pode se achar, mas isso é a pessoa, né? Então quer dizer, agora o outro é ele que está fazendo a ideia de quem eu sou. Entendi? Aí ele que está me fantasiando, e você é perfeito, eu não sou, você é perfeito, eu não sou. Aí lá na frente me decepciona, mas por que você me decepciona? Ele decepcionou. É assim. É que nem como casa, às vezes, brincando. Às vezes a gente assim, mantém um ambiente familiar, a gente vive muitas vezes conforme também, né? O ambiente. Então às vezes a gente vive aquela coisa assim de educar, de conversar sobre o evangelho, de estudar, de orar. Mas tem hora que a gente também brinca, né? Nessa hora, uma vez ele estava brincando, eu estava brincando assim, sabe, as palhaçadas mesmo, tendo graça. A filha dela mais nova, não faça isso, você vai virar um viado homossexual. Isso é uma brincadeira, mas eu não quero que você faça isso. Ou seja, você é o ídolo, então você não pode fazer isso. Então já é uma fantasia que a pessoa tem. Olha, mas eu faço esse tipo de brincadeira. Eu gosto de fazer assim. Então, estamos aqui entre amigos, família, então não tem perigo com isso. Mas esse é o seu. A paixão que a pessoa cria. A paixão que a pessoa cria. É o modelo. E aí vem o sofrimento. É o modelo. Você não pode fazer uma coisa que. Eu nem percebo essas coisas, né? Eu vejo assim quando tem reação. Porque da mesma forma, uma vez a gente foi já tá na casa de uma amiga, o pessoal que frequenta aqui estava lá e viu contando piada, todo mundo falou, o cara fala besteira. Você pensou que o cara é Jesus? Não sou. Então, às vezes as pessoas, para elas é isso, a paixão que tem. Então, dentro da doutrina do Espírito tem muito disso. Então, às vezes as pessoas chegam, às vezes as pessoas têm uma palavra, uma pessoa. E às vezes as pessoas gostam, criam isso, é natural, mas a gente precisa estar se vigiando. Porque quando vier a decepção, não foi ele que decepcionou, foi o monstro nosso que permitimos que a ficha caia. Né? E aí é onde a gente começa a sofrer. Então a dor não está no outro, está em nós.
porque nós somos responsáveis. Nós decidimos fazer esse culto. Então, para que isso não aconteça, como a gente fala, se a gente busca seguir sempre Jesus, a gente vai estar caminhando naquela linha. Você não tem um de alguma forma você segue a Deus, de alguma forma. E é onde ele fala, todo aquele que amar mais o teu pai, a tua mãe, do que a mim, não é digno de mim. Porque nós, de alguma forma, criamos, né, essa veneração por coisas, por pessoas, e o sofrimento vem exatamente por essas decepções, porque ninguém é perfeito neste mundo. Então você vê que até mesmo, Chico, quanto eles livros, o Walter Franco também fala muito disso, quantas pessoas sofreram com a partida dele, mas ele mostrou o caminho. Se todos nós buscarmos o caminho, todo mundo sempre vai estar seguro. Esse é o caminho seguro. É como assim, teve esse tipo, né? Existe hoje, né, falando assim, que a gente, na verdade, a gente estuda o Evangelho como um caminho de entendimento, um caminho muito seguro, mais seguro. Mas esse não é o único caminho também da nossa relação. Tem muitas pessoas que seguem o caminho, ainda vivenciando os instintos dela, ali em outro país, passando pela miséria, passando pela fome, outros trabalhando, outros desempenhando. Então, cada um está trabalhando, vivendo o Evangelho de Jesus, além do seu cotidiano. Não é somente porque nós estamos ali comigo, não é somente esse Evangelho. Então, a amiga do e-mail, no final é escrito assim: procure ser o melhor de si mesmo, né? Porque talvez você seja o único evangélico que o teu companheiro do lado conhece. Porque tem muitas pessoas que não sabem de Jesus, mas ele conhece você. Sabe que você não reclama, você não fofoca, você não critica. Você está sendo um exemplo de evangelho para aquela pessoa. É um pouquinho, né? Ele não conhece, mas ele conhece já um pouquinho do que você está transmitindo. Então, por isso que a gente tem até esse compromisso. Fugindo um pouquinho. Essa semana a Ana Mia fez um passeio com a turma da escola, foi para o Lima, né? E até então ela não sabia que vocês fazem assistência, mas ela pensou que fosse para TOTUS. Ela falou assim: mamãe, eu preciso falar que já tem lume, porque tem muito home, está precisando. Eu falei assim, mas aí deixei ela falando, né? Eu falei, como você sabe, né? Ela falou, pela energia deles, dá pra saber que ele é homeless, né? Eles estão muito necessitados. Eu disse, mas eles já fazem toque e ureno, né? Já tem a ajuda. Ela falou assim, mas a energia deles está muito pesada, eles estão precisando. Aí ela falou, conforme ela foi andando, ela foi a única coisa que ela tinha, sabe? Tentando dar a energia dela para eles, né? Aí eu expliquei, né, o trabalho de vocês. E ela ficou tão tocada, sabe? Como levar o evangelho para eles, né? Eles estão precisando disso, né? E por enquanto você faz só a sua oração, que já está no bom caminho, né? A ajuda já está. Como eu viajava muito no Japão, no meu trabalho, a gente fazia esse trabalho de Nagoya, né? E lá era assim, lá não era só assim, mas além da distribuição, davam banho neles, dava alimentação, e 2 vezes por mês, nos domingos de manhã, eles vinham para comer, tomavam banho e faziam o evangelho. A gente pegava rascunhos, pequenos textos, e iam estudando esses textos que tinham, porque não tinha o evangelho japonês. Então a gente pegava traduções que alguém tinha feito, o Tom tinha feito, e espalhou. E sem querer isso apareceu lá. Foi de uma forma assim, até gerou um pouco de conflito por isso, porque não permitia que nós estivéssemos fazendo o evangelho, texto de outras pessoas, sempre teve uma coisa, mas não é explicar. Vamos entrar nisso. Então eu peguei e fiz ponte, conheci o Tom, né? Usando o pessoal de Chivas e sempre tinha um material japonês para poder fazer o evangelho com essas pessoas lá, né? Porque muitos já estavam saindo da rua. Tá? Então eu falo isso porque eu presenciava junto com eles. Então, na mesa assim, tinha fotógrafo que faleceu, tinha pessoal que todo mundo já estava trabalhando e alguns estavam em recuperação. Mas sempre a gente tinha um apoio. Eu tinha um advogado e tinha um apoio ainda de um trequeiro, um dos maiores do Japão, que nos ajudavam pregando essas pessoas. Inclusive o Sátio da Empreiteira queria dar um prédio inteiro, novinho,
para cada um deles, assim, um apartamento para cada um deles. A gente falou, não é esse o trabalho. Não, mas a gente vai tirar ele da rua, assim. Não é assim. Ele emprestava a casa dele, se você não render, para a gente fazer as roupas. Então, o que acontece? Quando eu vim para Tiba, esse auxílio, aí eu tomo tudo que estava fazendo a tradução. E lá a gente empenhou para levantar o dinheiro para poder fazer a tradução desse livro. E nessa época eu fui para o Brasil buscar recursos desse que poderia ser feito, né? Assim, esse trabalho. E quando eu cheguei lá, o que foi me falado é isso. O que você está procurando, você não precisa se preocupar. Porque o alimento que essas pessoas estão precisando agora é, de alguma forma, uma carência muito grande no Evangelho. Essas pessoas não estão preparadas ainda para esse alimento. O Evangelho que vocês podem fazer com ele é aquele, a distribuição da sopa, do alimento. Você contagiar um pouco com esse sentimento. Esse é o primeiro Evangelho. Porque ali o Evangelho está entrando agora. É agora que o Evangelho está entrando naquele país. E vocês estão sendo os precursores de conforme. Então não se preocupa que vai haver o momento deles. Tudo já está encaminhando de alguma forma. Mas o Evangelho que vocês podem fazer, exatamente esses que vocês já estão fazendo lá. Então eu fiquei tranquilo com isso. Porque eu pensava como ajudar essas pessoas, tirar as coisas, elas da rua. Como eles falam, você sabe o tamanho das pessoas que essas pessoas trazem desta vida e de outras? Por que elas estão na rua? Você não sabe. Qual o porquê do tipo das escolhas que elas fez para estar na rua, vivendo esta vida? Elas mesmas trazem um processo de autocondição porque não se perdoam. Então, quem é você para querer tirar elas desse caminho que elas escolheram para elas? Na verdade, ajudar não é retirar, fazer aquilo que você acha que é certo. É dar uma condição para que ela sustente cada vez mais aquilo que ela escolheu, menos sem dores. Né? Porque às vezes fala, não, eu gosto de vestir uma roupa preta. Dificuldades. Mas tudo bem, então vamos tentar te ajudar a conseguir essa roupa que realmente você quer. Se ela vai fazer mal para mim, mas se é o que você quer, é assim. Aí ele vai, não, aquilo não é bom, vamos fazer assim. Eu não estou ajudando a pessoa, estou fazendo aquilo que eu quero, aquilo que é bom. Eu estou sendo Deus para a pessoa, agindo dessa forma. Então, dentro do trabalho lá, é muito importante isso. Né? Então, lá, no top, esse trabalho está sendo feito. Então, assim, a gente gostaria um dia disso, de levar um pouquinho de mensagem, alguma coisa que já leva, já traz para essas pessoas, de alguma coisa que já vai ser meio vivendo. Não sei se vai ser nessa encarnação, não sei se vai ser na outra, mas o espiritismo é isso, é a divulgação. A mudança depende de cada um. O que conversar, a gente Tanto é isso que está acontecendo. Tanto é verdade que você está falando, ó, que eu mesmo presenciei isso em Tóquio e sentindo que o que mais muitas vezes eles precisam mesmo é o afeto, o toque, o carinho, que eu acho que é isso que mais chama neles, assim. E eu percebi realmente que o que você está falando é realmente isso mesmo. Esse é o Evangelho. Isso. É esse que eles precisam. Não só para eles, mas como para muitas outras pessoas também. Para muitas pessoas, eu já vi presenciei esse evento, são pessoas muito revoltadas, assim, chateadas por falar assim de perdão. As pessoas falam, nossa, você está chamando a pessoa tão ruim. Porque não estão preparadas ainda. Né? Verdade. A gente já não, a gente já está, né, mais acostumado a apanhar aquela porrada, a gente fala abertamente, mas... Todas as doenças emocionais, como você estava falando, eu sei falar nutrição, problema que dá quando vai ficando com a idade. Eu noto que, assim, as senhoras, assim, as velhinhas, tudo que eles passaram de ruim, eles lembram. Agora, a que fez agora, eu não lembro mais. Então, é uma coisa que concentrou, focou demais e acho que abalou a emoção. Porque quando vai fora dessa linha, vai contra, de alguma forma, você começa a mandar, você traz isso com você para poder, de alguma forma, você se libertar. Mas isso acontece muito quando o desencarne começa a aproximar, porque é até um auxílio mesmo, né, que eles nos dão, pelo fato da gente não levar esse sofrimento para o outro lado. Porque para a recuperação nesse estado, nossa, é muito difícil. Você desencarnar nessa condição. Sabe? Então o sofrimento é muito grande, intenso. Então eles falam, às vezes a pessoa fica aqui na Terra, nos últimos dias, mas é que ele sofreu horrores de dores, aquela coisa, mas você está no plano, está depurando.
para que quando ela partir, ela não carregue isso. Porque o Espírito é muito desigado. A alegria já não tem mais aquele carvão, ou seja, aquele corpo todo esse lugar. Então, por isso que fala que o corpo é uma bênção muito grande. Muito atual o Espírito, porque ele depura, de alguma forma, as nossas inferioridades. E quantos Espíritos querem encarnar? Então, é uma questão da gente passar por isso aqui. Realmente é uma coisa, os sofrimentos que a gente passa. Então a gente não negativar eles, mas, de uma forma. Mas entender que ele é um benefício da alma. Porque se a gente não tem, ou seja, a usura, a inveja, a gente não sofre por ela. Então quer dizer que até aí você já está tranquilo. Eu acho que não vamos falar, mas eu não trabalhei ainda a minha gula, então é hora de trabalhar. Então é necessário que isso aconteça. Agora vamos usar a nossa razão, o nosso conhecimento, de alguma forma trabalhar em nossos destinos. É claro que a gente não consegue hoje, mas amanhã a gente vai ser diferente com o Evangelho. Daqui a 100 anos já será diferente. Quando estava dando aula para as crianças, e a gente estava estudando o livro dos espíritos das crianças, né? Eles também têm. E a gente estava estudando a respeito dos bons espíritos. E ele conversando e cada um falando o que seria ser um bom espírito, né? Eu perguntando para eles e cada um falando. Depois, no final, a gente estudou e eu perguntei para eles. Assim, fiz uma pergunta rápida para cada um. Se você morresse agora, o que você ia levar? O que você tem no pensamento agora? A última chance de fazer uma coisa boa. O que você faria? E eles ficaram assim, né? Aí fui pegando e cada um foi falando uma coisa. Sabe o que a maioria falou? Eu ia agradecer meu pai e minha mãe. E agradecer todos os meus amigos por tudo que eles fizeram. Eu fiquei assim, sabe? E aí o outro, não era isso. Aí o outro também. Porque, a primeiro lugar, acho que tem que agradecer, né, tio? Eu queria agradecer todos os meus amigos por eles serem meus amigos. E eu fiquei assim com aquilo, né? Porque os menores, né, começaram a falar assim, que ia agradecer o papai, a mamãe e os amigos. Primeira coisa, a coisa boa. Eu perguntei uma coisa boa. Vocês só têm uma chance, só uma coisa que vocês podem fazer. Então eles foram assim, e eu não tinha falado disso, né, a respeito da gratidão. Então, a gente estudando, eu vejo, o amor ele é sinônimo de gratidão também, porque o sofrimento, sofreu, chorou, morreu ali de dor, mas lá na frente, qual que é o sentimento que vem? A gratidão, não tem como a gente fugir disso, como fala, o germe, né, do amor, ele tá, a sementinha tá aqui, um dia, por mais que a gente está sofrendo agora, vai vir muito grande esse forte sentimento de gratidão por tudo que estamos passando. Então eu vejo as crianças ali, sabe, quando primeiro falou, uns seguiram, mas os outros também, e outros não, mas eu contei a maioria, era isso, eles têm sentimento de gratidão. Por mais que o pai dá castigo, que briga, toma as coisas lá, mas eles agradecem. Aí o outro falou assim, porque também se não fizesse isso, eles é porque eles não estão nem aí pra gente, né? Porque eles fazem isso com a gente, porque eles se preocupam com a gente. Então, quer dizer, pra você ver, tá lá, o amorzinho tá sendo plantado. E a gente agora não tem. Mas a gente fala, é porque Deus se preocupa com a gente, porque se Ele não se preocupasse com a gente, Ele não tava nem aí. Então tá permitido chorar, chore, sofra suas dores, porque eu quero vocês perto de nós. Então o que a gente fala para os filhos, Deus está falando o tempo todo. Né? Através do Evangelho, através dos amigos, né? E uma coisa bonita que eu falou agora, né? Realmente, cada um de nós somos o Jesus de alguma pessoa, né? Porque Jesus, ele está dentro da gente, nós viemos com uma semelhança. Então, essa semana eu estava tomando banho e eu estava assim, ai Deus, obrigado por esse banho, por essa água, e você começa a agradecer, e aí eu falei, nossa, tá aqui, né? O amor tá aqui, a energia do amor tá aqui, a energia da bondade tá aqui, tá tudo aqui. Ela tá em volta da gente, tanto positivo como negativo. Depende de quem? Só depende de cada um canalizar isso daí. Você fala assim,
eu aceito, o amor está aqui agora, eu aceito ele para mim, o amor de Deus, Senhor, eu aceito a tua paz dentro de mim, eu aceito, porque ele está dando, então eu aceito a tua paz, eu aceito o teu amor, eu aceito o teu perdão, eu aceito. Por que que aí depois eu fiquei tão cheia de amor que eu estava aceitando tudo que estava ali naquele momento de Deus, né? Meu Deus, obrigada, mas nossa, que tanto de perdão que eu estou recebendo. Ai Deus, e agora? O que eu vou fazer com esse tanto de perdão? Nossa, vai vir bomba, porque tanto que eu vou ter que perdoar. Então quer dizer, você vê, você aceita, mas ali o que acontece? Acontece alguma coisa, você se encheu de perdão, então, opa, eu tenho para compartilhar. Parece ser uma coisa boa, mas é o que está trabalhando? É aqui, ó, a mente, ó, o pensamento, é o nosso psique, na verdade. Porque aconteceu a coisa naquele trabalho, naquele processo que eu estava ali. Nossa, que tanto de amor, que tanto de piedade que eu estou recebendo de Deus. Quer dizer, vai acontecendo, não vou dizer que não vai passar, mas você já lembrou que você recebeu tudo, você tem dentro de você, dá para você trabalhar esse sentimento para compartilhar, né? Mas no momento eu disse, ai Senhor, me dá, eu quero, Senhor, põe amor no meu coração. Não, tá aí, o amor está aí, eu não tenho que colocar, você só tem que receber. Já está colocado. Você só tem que desembrulhar esse pacotinho, esse germe, alimento, né? Derrama ali sobre a água dos pensamentos positivos para que isso venha brotar. Então as ervas daninhas estão aqui também, porque os pensamentos positivos, negativos, eles tendem a ser muito mais fortes do que os negativos, sendo que na verdade a gente vive, ontem a filha dela veio fazer uma brincadeira comigo e falando que ela fez uma porcentagem falando que a gente vive muito mais 62% de momentos felizes na vida e 36%. 64, né? Porque ela escreveu o Cândido de Xauacê. Aí, quando Xauacê seria para você sorrir, seria ha, né? Então ela fez Hati, Kakeru Hati, da 64, né? E de. Aí que era? De tristeza. Aí ela fez. Aí ela escreveu. Era 4 vezes 9. 32. Aí ela foi e fez o cálculo e dava 36, né? E se somar isso, vamos dizer, de 100%, se você vive 100%, então quer dizer que você tem muito mais felicidade, que seria os 8 vezes 8, 64, do que as tristezas, que seriam o 4 vezes 9, né? A quantidade era menor. A quantidade era menor, né? Aí ela foi e fez para ter um. Aí ela foi e falou para ela que falou para mim, na sexta-feira. Ela falou, vou te falar uma coisa, mãe. Eu tava lá escutando música. Aí ela falou, vou te falar uma coisa, olha o que eu aprendi hoje. Ó, você tá triste, mas olha aqui, a gente tem 100%. Mas se você for ver na vida, a gente tem muito mais felicidade do que momentos felizes. Então por que você tá triste? Foi ela que falou na sexta-feira. Mas é que os momentos infelizes, parece que eles são tão grandes que eles apagam, né, os momentos alegres. Então a gente fica com isso, né, o negativo, parece que ele tende sempre a ser mais pesado, mais forte. Mas na verdade não é isso. Nós é que temos, né, isso daí, a nossa tendência. Então, acredito assim que o amor seria isso, não tem que buscar, a gente não tem que também ficar buscando se transformar, porque o Evangelho está falando, e se eu não for perfeita como o Evangelho está falando, eu nunca vou saber amar como que é. A gente começa a se cobrar e deixa de viver aquilo que você pode dar, que é um pouquinho, como na aula passada ele falou, você está dando 1% de você, mas esse 1% é 100%, que bom! Então a gente tem um pouquinho da consciência, esse pouquinho é 100% que você está dando, já está de bom tamanho. Mas às vezes a gente fica buscando coisas grandiosas para a gente fazer e não consegue fazer nem nada daquilo lá e fica frustrado com a vida. A gente fica infeliz, né? Porque não consegue. Quantas vezes, semanas passadas, eu estava super infeliz comigo mesma, porque eu falei, Deus, que dia, quando eu vou conseguir praticar isso? Quando? Né? Fico triste comigo mesma, mas aí vem, né? Ele fala, olha aí, ó, tá cheio de amor, pega pra você e trabalha isso dentro de você. Pronto.
né? Então até ele, assim, eu estava num momento assim difícil, pesado, a gente vive em casa, todo mundo tem, falava assim, nossa, tem amor, ele tem dificuldade dele, mas tem que amar, tá aí, cada um entendendo que tá todo mundo passando por suas dificuldades, mas o amor tá aí para isso, para quê? Porque a gente aceite, porque a gente entenda, compreenda, né? Então, acho que o amar é fácil, na verdade. Lógico que até chegar naquele incondicional, que é o de Deus por nós, vai levar um tempo, realmente. Mas esse pouquinho já todo mundo tem, o sentimento. Quando você falou assim, Aldo, né, as sensações. Enquanto que nós, qual dessa parte aí, a parte que nós estamos? Então eu acredito que é nos sentimentos mesmo, porque todos nós carregamos sentimentos já. Então conseguimos trabalhar isso daí, se a gente trabalhar a inteligência também. Essa conquista do espírito, na verdade. Agora a gente tem que entender o que é perfeito. É essa ideia. O que é perfeito para as pessoas? A caneta é preta. A estrela é preta. Então é perfeito. Isso aqui é perfeito. Porque ela é preta, ela é preta. Não tem outro jeito. Se é ciumento, você vai sofrer ciúme. Perfeito. Agora, é preta, saiu azul. Cara, tem uma coisa estranha. Né? Você ama perfeitamente. Está errado. Estranho. Então não tem jeito. Cada coisa serve aquilo que geralmente já é. Então não tem jeito de ser diferente. Porque já é perfeito assim. Então, se você está sofrendo, passando por dificuldade, não é errado, não é feio, não é ruim. É perfeito na condição que você vive. Então, é perfeito, exatamente. Os espíritos falam, você caiu, machucou, aconteceu, então é perfeito. Porque foi assim, se não acontece nada do que, se Deus não permitir, porque então é perfeito assim. Agora, quando você acha que não é, aí gera sofrimento. Não devia ter acontecido isso, não podia ter acontecido isso. Você está negativando uma situação que aconteceu, que Deus permitiu que acontecesse. Então, isso, sim, é sofrimento. Mas que está errado, tá, é certo. Só vou explicar um pouquinho, eu achei bacana o exemplo que foi dado no semana passado, como só quer falar, João? É aceitar as determinações? É aceitar a determinação? Essa forma que você explicou. Exatamente, porque as coisas vão ter que passar de qualquer jeito. Se vai chover de qualquer jeito, você queira ou não queira. É você aceitar ou não aceitar. Né? Então, é essa a condição. O nosso sofrimento é maior que isso. Você vai passar do mesmo jeito. O que você pode mudar, você muda. O que não pode, não tem jeito. Né? A gente estava falando sobre doação. Né? E a gente estava falando, o rapaz chegou aqui e perguntou se tinha doação, se tinha que pagar dízimo. Né? A igreja paga-se 10%, né? O espiritismo, quantos por cento paga? Quanto o espiritismo paga? Você sabe? Quanto paga de dízimo? 100%. Hã? 100%. No espiritismo a gente paga 100%. A rapaz falou assim, não, mas aí é muito caro, né? Porque eu tenho que dar tudo. Porque na igreja você dá 10%, ou você pagar a sua parcela, como é que ele falou. Aí você vai dar um boleto para você todo mês. Então você dá 10% nisso. Mas a doutrina espírita ela trabalha muito numa ordem moral, numa ordem ética, de alguma forma. Então a gente vai fazer o quê? O que você deu 10% lá na igreja, você pagou a sua parcela. Se isso te contentou contra a tua igreja, também está tudo bem. Estamos aqui para contestar isso. Mas dentro do espiritismo, se você é capaz de dar aqui, vamos supor, você vai dar um abraço, eu estou pedindo para dar 100 abraços. Você seja 100% desse abraço. Se você vai perdoar a pessoa só um pouquinho, né? Você vai perdoar só um pouquinho, vou dar até um pouquinho aqui. Seja 100% desse um pouquinho. Se você vai doar 500 ienes, dê totalmente 500 ienes a outra pessoa. Ou seja, vamos supor, você vai dar 1000 ienes, dê 1000 ienes totalmente, 100% dele. Por que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou doar 5.000. Deu 5.000, mas $1. Você vai fazer o quê? As pessoas fazem isso.
você viu? Eu dinheiro do crente, você viu o carro do pastor? Então você não deu dinheiro, nem 10% dele, porque você está assim. Você deu a camisa para outra pessoa, você vai fazer isso para o problema dele. Se você não aceita fazer isso, então você não deu 100%. E se a gente analisar dessa mesma forma, quando você perdoa uma pessoa, você perdeu 10% ou 100%? Eu perdi 5%, mas eu não quero ver mais ela. Você não perdoou, né? Então você perdoa, esse na Bíblia de uma forma, é essa separação que o Evangelho faz, aquela coisa de conveniência. O Deus seu de conveniência, o seu Jesus de conveniência. Se você perdoa 1%, mas seja 1%, 5% desse 1%. Você é capaz de perdoar 1% da pessoa, da raiva que você tinha, mas nesse 1% seja 5% verdadeiro. Que é o que você pode fazer. Olha, eu posso te perdoar hoje só isso aqui, mas você 100% verdadeiro nesse 1%. É o que eu posso fazer. Pronto. Porque tem pessoas que dizem que perdoam 100%, mas na verdade eu dei 1% de verdade dela mesmo. Vamos pior. Então, é melhor a gente seja um pouco mais justo, que a gente possa compreender isso aqui mesmo, no nosso perdão, nas coisas que a gente realmente faz. Sendo 100%, pelo menos aquilo que a gente está fazendo. Se é pouco, pode ser pouco para outra pessoa, mas para nós que estamos dando, nós estamos sendo 100% verdadeiro em pouquinho que eu estou fazendo. Isso é verdade, isso é contabilizado no teu espírito. Esse aqui só contabilizado com poucos. Que mesmo assim, muitas vezes não dá. Dá reclamando, então não deu nem 10% você não deu. É o caso que eu gosto de falar. A mulher deu 2 moedinhas e ela deu 100% do que ela deu. Jesus fala, no tanto que dou mais, foi ela, porque ela deu tudo. Se você é capaz de perdoar, também perdoa. 5% do 1% que você podia perdoar. Então, isso é perfeito. Você querer achar 100% de 100%, para mim, perfeito, nós não conseguimos descobrir o amor. Mas se você é capaz de amar 1%, mas seja 100% verdadeiro e 100%, você já deu um passo muito grande. Então, natural dentro de casa, que tem os conflitos, que tem as aflições, que é 100% certo, é 100% certo, porque esse é o comportamento que poderia ser diferente. Cada um vive conforme a sua própria individualidade. Se não fosse assim, seria diferente. Não poderia ser bom. Então, às vezes, a gente acha que a vida tem que ser sempre feliz, todo mundo rico, todo mundo harmonia. E não é assim. São dos outros momentos também que nós aprendemos a extrair. Então, não existe momento ruim, são momentos que nós negativamos mais. Então, estou com raiva, mas isso é muito bonito, estou com raiva. Isso é ruim, isso é feio. Não, é um momento, é natural do ser humano que a gente tem esses momentos. Então, é perfeito. Então, você está triste, seja 100% verdadeiro mesmo. Né? Então, acho que essa condição faz a gente refletir muito sobre os nossos valores. Porque o maior medo de Deus é isso aqui. As pessoas muitas vezes fazem doação e doam com dó. Então, você está dando com dó, um dia vai cobrar. Porque não deu. Então, é difícil. É difícil isso aí. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aquilo que a gente faz para Deus, a gente está fazendo para a gente mesmo. Porque aquela pessoa que ama, ele nem sabe que ele ama. Aquele que ele doa, ele nem sabe que ele doa. Aquele que perdoa, nem sabe que perdoa. Porque quando a gente faz, a gente está vendo o conceito está estranho. Então, não é caridade. Mas assim, vou querer também ser perfeito. Vamos entender. Tá bom, 1% é perfeito. Ela é coxinha, ela tem 1% da coxinha. Não tem que mastigar, não ajudar a comer. Entendeu? Vocês querem comentar alguma coisa? Vamos Evangelho, Evangelho dá 10%. Mas tem gente que dá 10%, mas os 10% não vai pensando que vai retornar. Não retornar. Isso é errado. Isso não é caridade. Ele está fazendo troca com o comércio. Não existe uma passagem que Jesus ele entra dentro do templo e expulsa os mercadores de lá, porque são aquelas pessoas que fazem o comércio vendendo as coisas. São assim, são as pessoas que usam a casa de Deus, o templo sagrado de uma forma, a comercializar. Comercializando fé. Vendendo as coisas que pertencem ao espiritual. Isso não é comercializar. Então, tudo que Jesus fala de fazer, assim, fazer o bem, sempre é aquele, né? De alguma forma, a gente não buscar retorno naquilo que a gente faz, porque senão não é bem. É uma troca de conveniência. Então, a gente analisar que a gente fosse aceito assim no mundo espiritual. Que
que eu tenho que oferecer para Deus? Eu recebi a vida, recebi o ar, a água, a terra, tudo para mim viver aqui. O que eu estou dando em troca? Bom, a gente vai entrar na parábola dos talentos também, que a gente, né, já terminou também, mas exatamente isso. O Evangelho está tudo ligado, né? Mas é isso. É a gente somente questionar que o nosso compromisso é entre nós e Deus. Se o outro está fazendo certo, é o problema dele e Deus. A questão é nós e Deus. E é o que importa. Como você ama, é você e Deus. Mas a gente entendendo isso, que Ele é o Pai. Então, a gente não buscar nada em troca, porque sempre quando houver um interesse atrás, não é algo verdadeiro, né? Vocês. A gente está vendo de conveniência. Então a gente busca mais a satisfação das coisas daqui do que realmente Deus. Nesse sentido. Ao mesmo tempo, vamos supor que você tivesse um monte de protetor e ele se materializasse, acusasse de você. E aquele dia que eu salvei você daquela rua lá, que você quase bateu o carro, já pensou quantas dívidas a gente tinha? Pronto, fala, da próxima vez você vai ficar de castigo com as 5 encarnações. A pessoa se fosse assim, né? E não era dessa forma. Que com certeza a gente precisa de uma proteção o tempo todo, muito grande. Então ninguém está nos cobrando. E ao mesmo tempo, Jesus também falou para aquela senhora que estava sendo apedrejada: cadê os teus acusadores? Se eles não estão, quem sou eu? Nenhum filho do homem também vai te acusar. Então Jesus não está aqui para acusar ninguém, mas dará a todos nós essa força, esse exemplo, para que a gente possa buscar realmente o Evangelho, essa prática. O que a Pedro está falando aqui também é isso. Eu enchi de amor, não, você deu movimento a ele, porque o sentimento é neutro. Né? Mas quando você dá esse movimento a ele, a gente se permite. Bom. Então vamos agora para esse Deus, né? Levando os nossos pensamentos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez por esta oportunidade de podermos estarmos aqui reunidos em teu nome, aprendendo um pouco mais dos teus ensinamentos. Agradecemos a toda a espiritualidade presente que nos assiste e nos auxilia o tempo todo na intuição dos bons pensamentos, na inspiração dos sentimentos voltados ao bem. Nossa Senhora Mãe de Jesus, que está sempre a acalentar e aguardar os nossos irmãos suicidas, desencarnados, que se encontram conosco em busca do amor, do perdão, da caridade cristã, que assim eles também possam receber essa energia de paz, de amor, de convergência ao centro de Deus, que possamos estar voltando nossos pensamentos aos nossos familiares, aos nossos amigos, às pessoas necessitadas que se encontram dentro dos nossos corações neste momento. Pai, inspira-nos a cada dia o sentimento de amor para que possamos fazer a caridade verdadeira, auxiliando mais do que possamos ser auxiliados, que possamos amar mais do que ser amados, que possamos doar mais do que recebemos, Senhor. Pai, que possamos diminuir diante de Ti e que Teu amor possa se exaltar, se engrandecer diante de nós, Senhor. Porque aqui, no momento em que nos encontramos, trazendo tantas mágoas, tantas mazelas, Senhor, tende piedade de nós e ajuda-nos, Pai, a nos renovar a cada dia, fazendo com que Teu amor transcenda os nossos corações, transcenda todas as mágoas, transcenda, Pai, toda a raiva, todo o ódio, todas as tristezas.
Pai, ajude-nos a nos permitir a receber todo o teu carinho, todas as tuas bênçãos, toda a tua graça. Senhor, que nada, Pai, nada que aqui foi dito, seja pelo nosso orgulho, seja pela nossa vaidade, mas que seja pelo teu amor, pela tua piedade, pelo teu perdão. O Espírito Santo de Deus venha nos guiar, venha nos proteger, venha nos auxiliar, para que no momento em que somos vítimas de nós mesmos, possamos voltar os nossos pensamentos a Ti, Pai, com sentimento de gratidão pelas oportunidades que nos são dadas a cada dia, a cada momento e a cada instante. Que assim seja, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai os nossos ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja.